Então, para fazer esta letra B, nós precisávamos de responder a letra A. Como eu já respondi a letra A, que foi formar o rol, tudo bonitinho lá, então vamos fazer aqui o seguinte. Eu tenho aqui já os valores, vocês também têm aí que a gente já resolveu. Nós resolvemos a letra B, mas eu vou reexplicar ela. Então, defina as 5 classes de distribuição dessas alturas e amplitude dessa classe. Eu fiz todos os cálculos, ok? Mas ele pediu as 5 classes, então a gente vai fazer as 5 classes. Como é que a gente vai fazer essas 5 classes? Primeiro nós temos que fazer o quê? Determinar a amplitude, não é isso? Quem lembra como é que a gente faz a amplitude? Então, resolvendo aqui a letra B. Eu vou pegar o maior valor, não é isso? E subtrair do menor valor. Correto? Hein, gente? Pronto. Então, essa amplitude, eu vou pegar o maior valor do menor. Então, a amplitude vai ser o quê? Eu vou pegar 205, que foi o maior valor, menos 178. Então, 200... Deixa eu anotar tudo bonitinho, direitinho aqui, que fica mais prático para vocês entenderem. Então, vou botar aqui a amplitude, o cálculo da amplitude. É como eu falei para vocês, tem que ter todo aquele passo a passo que tá lá no livro que eu mostrei para quem estava na aula ontem. Vamos lá. Então, a amplitude eu vou fazer o quê? O maior valor menos o menor valor. Então, eu vou fazer 205 menos 178. Foi isso? Que deu 27. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a raiz quadrada de 27, porque ele diz assim, olha, quando você fizer isso, calculei a amplitude, pronto, tá aí, a amplitude foi essa. O número de classes é a raiz quadrada, mas ele já disse aí, qual é a raiz quadrada de 27? Dá 5, alguma coisa, não é isso? Então a gente vai colocar a raiz quadrada, o número de classes foram 5, ele já pediu 5 classes. Quando a gente pega a amplitude e divide pelo número de classes, que foi o quê? 27 dividido por 5, a gente vai saber o intervalo, ok? Que é a amplitude para cada classe. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar esta amplitude, 27, e dividir pelo número de classes que ele quer. Por que ele pediu... Cadê? 5 classes. Ele quis que você criasse com 5 classes para poder ficar mais prático. Então, 27 dividido por 5 dá quanto aí? Dá 5, alguma coisa, não é isso? Quem faz essa divisão aí para mim? Dá aproximadamente 5... Dá aproximadamente não, dá exatamente 5, quanto? Isso, dá exatamente, o que é decimal exato. Pronto. E aí eu arredondei para 6. Arredondei para mais. Então, eu botei aqui arredondado para 6. Esse 6 aqui, ele é o quê? Deixa eu botar aqui, ó. Isso aqui é a amplitude. Esse 6 também é a amplitude, só que é a amplitude das classes. Não foi isso que nós fizemos ontem? Eu só não coloquei para vocês o passo a passo. Bora lá. Então, essa letra B, ele quer que a gente defina como é que vão ser essas classes. Então, vamos lá.
178 mais 6 dá quanto? 184. É isso? Aí teve alguém que perguntou assim, mas professor, não tem 184. Mas isso aí não significa que ele tem que ter esses valores exatamente aí. Isso daqui é um intervalo que eu vou usar. Então, as alturas estão entre 178 centímetros e 184 centímetros. É isso que vai acontecer. Não é que esse 184 tem que estar aí no meio dessas alturas. Nenhum desses valores são obrigatórios a estar aí. Então, o primeiro intervalo foi esse. Depois, eu vou pegar... Lembram o que é que significa? Ele inicia em 178 e finaliza em 183, porque 184 ele não vai estar nessa classe. Ou seja, se tiver alguma altura lá 184, ele vai entrar aqui, ó, 184 e vai até o quê? Aí eu vou adicionar mais 6. Mais 6 dá 190, não é isso? Vamos lá. Aí eu vou pegar 190 e vai até quanto? 196. Tá igual de ontem? Pego 196, é isso, e adiciono mais 6, vai ficar 202. São 5. Falta esse aqui agora. 202 mais 6, 208. Pronto. Ah, mas professor, não tem essa altura lá 208. Não significa que ela, eu já falei, não significa que ela tem que estar presente lá. Isso aí simplesmente é o quê? Ele é simplesmente o intervalo que eu tenho que ter essas alturas. Os valores têm que estar entre esses números aí, ó, entre 202 e parte de 202, ok? E finaliza em 207 centímetros de altura. Pronto, então letra B foi essa daí. Letra C. Então, para quem não copiou, copia aí mais uma vez, ou organiza aí o de ontem. Letra C. Construa uma tabela de distribuição de frequências por classe para as alturas dos jogadores. Deixa eu dar um print aqui para mim, porque eu vou abrir o outro aplicativo para fazer a tabela, que ele é melhor para poder construir a tabela. Posso? Então vamos lá. Então minha tabela vai ser construída assim. Eu tenho que dar um título para a tabela. Na tabela eu vou colocar as classes que nós criamos na letra B. Vamos colocar a frequência absoluta, ou seja, nós vamos contar quantas alturas tem ali. E a frequência relativa, que é a taxa percentual. Se eu não me engano, eu cheguei a fazer a tabela, coloquei as classes. Eu não lembro se eu coloquei todas as frequências absolutas. Eu lembro que eu não fiz a relativa, mas eu devo ter dado algum exemplo de como fazer esse cálculo. Então vamos lá. Vamos dar um título para essa tabela. Alturas dos jogadores. Aí eu vou botar aqui, ó, que está em centímetros, para não ficar perguntando. Ah, ele tem 178 centímetros ou 178 metros? Está em centímetros. E aí eu vou ter a classe.
a frequência absoluta, a frequência relativa. Vamos lá. Foi de 178 mais 6, 184. Foram 5, não é isso? 184 a 190. 190 a 196. 196 até quantos? 202. 202 a 208. E aí eu tenho um total. O total da frequência absoluta nós sabemos que foram 20 jogadores. Então vamos botar aqui 20. E a frequência relativa nós sabemos que tem que dar 100%. Só lembrando que às vezes as divisões da frequência relativa, para encontrar a frequência relativa, pode dar uma dízima. Então, quando dá uma dízima, ele geralmente não fecha em 100%. Então, não significa que você está fazendo errado, ok? É simplesmente porque a frequência relativa vai dar uma dízima periódica. Mas, como a gente vai dividir por 20 nunca vai dar uma dízima periódica. Então, divisão por 2, por 10, por 5, por 8, por 4, por 20, esses múltiplos assim não vão dar dízima periódica. Então, a frequência relativa vai dar 100% mesmo se você somar. E geralmente dá dízima quando é divisão por 3, por 6, se okay, o dividendo ele não for múltiplo desses divisores. Então, vamos lá. A frequência absoluta. Quem me lembra aí quantas alturas nós temos entre 178 e 184? Quem lembra aí para mim quantos foram? Não. 3. Muito bem, Carol. Que estão entre 178 e 184. 3. 184 e 190. Foram quantas? Eu fiz tudo ontem, gente. Dá uma olhadinha aí no livro de vocês, anotem, viu? Esse daí eu lembro que eu fiz. Deixa eu me pegar aqui o livro, porque aí eu vou ter um referencial. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O que eu estou perguntando para vocês é o seguinte. Quando vocês colocaram em hall, ok? Vocês colocaram as alturas em ordem crescente. Aí vocês vão ver, entre 1,78 m e 1,84 m, tem quantas alturas que cabem aqui? Foram 3, ó. 1,78 m, então 1 e 1,84 m. Aqui 2, também está no interior. Aqui 3. Tá vendo? Agora, entre 1,84 m e 1,90 m. 1,84 m e 1,90 m. Tá vendo?
2, 3, 4. Olha aí, é isso que eu estou perguntando para vocês. Então, vou lá na minha tabela, vou colocar 4. Vocês não fizeram as anotações de ontem, não? Olha lá, viu? 1,90 m e 1,96 m. 7, Eduardo colocou ali. 7. 1,96 m e 2,02 metros. Quantos foram? 4. Vocês estão anestesiados hoje, é? 202 e 208. 2. Vamos lá para frequência relativa. Frequência relativa, eu vou dividir 3 por 20. Vai dar 15%. Então, a frequência relativa, vou botar aqui do lado, é o quê? A frequência absoluta dividido pelo total da frequência absoluta, ok? É assim que a gente encontra. Encontra o número decimal e multiplica por 100. 4 dá 20%. Se vocês compreenderem, a cada uma unidade são 5%. Ó, 3 vezes 5, 15. Tá vendo? 4 vezes 5, 20. 7 vezes 5, 35%. 4 vezes 5, 20%. 2 vezes 5, 10%. Já fica até prático. Tá aí. Letra C. Tabela resolvida. Bom dia. Foi justamente isso que eu acabei de explicar. Você ficou com dúvida do quê? De como é que eu cheguei aí em 178, 184? Olha aqui. Foi esse cálculo que eu acabei de fazer aqui, ó. Eu calculei a amplitude primeiro. O que é amplitude? Uma subtração do maior valor pelo menor. Quem foi o maior valor? 205 menos 178, que deu 27. Não é isso? E aí eu tenho que encontrar as amplitudes das classes. Essa é a amplitude da tabela, de todas das alturas. Ok? Como é que eu encontro a amplitude das classes? Pronto. Lembra que você colocou em rol, não foi isso? Qual foi o menor valor? 178 centímetros. O maior valor, pronto. Então, vamos lá. Como é que a gente encontra essa faixa daí de 178 até 184? Depois que eu calculei a amplitude, essa é a amplitude geral, eu vou calcular a amplitude da minha classe, que é essa daqui, que deu 6. Como foi que eu fiz isso? Eu peguei a amplitude geral, essa 27, e vou dividir pelo número de classes que ele deu. Ó, ele quer quantas classes? 5. Tá vendo? Então, peguei 27, dividi por 5, deu 5,4. Como eu não posso colocar decimal, porque aí a gente está trabalhando com valores inteiros, eu arredondei para mais. Então, eu coloquei minha amplitude para 6. Pronto. Esse 6 é o quê? Eu vou pegar o menor valor, 178, e vou começar a criar as classes. 178 mais 6 dá quanto?
184. Criei a primeira classe. Então, ó, pronto. Então, mais 6. Pronto, 184 mais 6, 190. 190 mais 6, 196. E aí criei essas classes. Então, me resultou nisso daqui que você está perguntando. Ah, como foi que conseguiu isso aí? Foi assim. Nada. Então vamos lá, letra D. Letra D, ele quer que a gente construa um histograma. Letra D, construa um histograma para essa distribuição de frequências por classes. Histograma, deixa eu voltar aqui no livro. Tá de brincadeira, né? Vou ter que apagar. Que acho que o PowerPoint travou. Sério isso, PowerPoint? Deixa eu fechar ele e abrir de novo para ver. Abram aí o livro de vocês. Se vocês tiverem livro, eu vou mostrar aqui no slide. Na página 32. Vocês estão vendo, vão ver aí dois gráficos. Esse é um modelo de histograma. O modelo de histograma, essa distribuição de frequências como nós fizemos, melhor gráfico para poder demonstrar é esse tipo de gráfico chamado histograma. Aqui ele. Pronto. Então ele já avisa aqui, olha, a representação gráfica de uma distribuição de frequências por classes é chamada de histograma. Trata-se de um gráfico de colunas justapostas, por isso que eles estão tão grudadinhos assim, tá vendo? Justaposto quer dizer isso, bem juntos. Ou seja, sem espaço entre elas, de mesma largura, com mesma altura e com altura proporcional à frequência de de cada classe a ela associada. A seguir temos histogramas que representam a distribuição de frequências absolutas relativas por classes analisada anteriormente. Então a gente vai fazer o nosso histograma. Então, tem a mesma ideia. A gente vai ter que colocar o quê? Um título, não é isso? Só que o título agora a gente vai colocar distribuição das alturas, não é isso? Que aqui foi de idade. Lá a gente está trabalhando com alturas. Então, distribuição das alturas por classe. Então, tanto a gente tem como percentual, como os valores normais. Então, vamos fazer aqui, ele é bem simples. Vou para esse aplicativo aqui, que ele é melhor para poder fazer gráfico. Melhor em termos, né? É mais prático para desenhar. Então, vamos lá. Meu histograma, na letra D, eu já estou vendo que está tendo atraso aí. Bora lá. Vamos botar um título. Distribuição das alturas por classe.
Então vamos ter que ter aqui essas duas linhas perpendiculares. Vamos colocar aqui, ó, nesta linha daqui. Vamos botar as classes de alturas. E nessa linha daqui, na vertical, o número de jogadores. Quantos jogadores no máximo tem aí? Se eu não me engano, na tabela, você vai olhar, o máximo que tem aí é 7. Então a gente pode colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, um jogador, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores. Então, vamos lá. Vai de 1,78 m, ou seja, 178 centímetros, até o quê? 184, não foi isso? Então, vamos botar aqui. De 178 a 184 são 3 jogadores. Então, vem aqui. (184). Depois, de 184 até 190 centímetros, são quantos jogadores? 4, não foram? 4. Então, eu venho aqui, ó, subo um pouquinho até 4. E aqui eu vou ter 190 centímetros. De 190 centímetros até 196, quantos jogadores foram? 7, não foi isso? Então, vou até lá no início da tabela. Ó, 7. Aqui foi mais 6, 196. De 196 até 202, quantos jogadores tinham essa altura? 4 também. Então, vai ter a mesma altura que esse, ó. Cento e noventa e seis mais 6 dá 202. 202 até 208, que foi o último, quantos jogadores tinham? 2. Então, ele vai estar nessa altura aqui, ó. Eu tenho que pegar aqui, ó, em relação a isso aqui, ó. Então, 2, 208. E aí você vai colorir da forma que você quiser. Pronto, vou botar as cores aí, essas 3 últimas cores aí, azul, verde e amarelo, para representar a bandeira, que hoje é dia da bandeira. Tá aí. Esse é a distribuição das alturas por classe. Falta a parte percentual também. Dá um print aí. Ah, ficou bonitinho. O outro vai ser igualzinho, gente. O que é que eu vou fazer? Eu só vou mudar ali em cima. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Aí vocês dão um print. Distribuição das alturas por classe, para não precisar fazer outro, para a gente não perder esse tempo.
Então o outro vai ser igualzinho. Aí dá um print desse, ou anota aí como vocês preferirem. E aí agora, para fazer o outro gráfico em percentual, eu coloco assim, ó, em porcentagem. Bota aqui, ó, em porcentagem. Escrevo aqui, aí eu venho aqui, ó, apago. Ao invés disso, eu vou colocar percentual. Então, posso colocar aqui, ó, 5%. Cinco por cento, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%. Vou corrigir aqui em porcentagem. Não muda nada. A única coisa que eu faço é colocar, ao invés dos valores da quantidade de jogadores, eu vou colocar os valores em taxa percentual. Tá aí. Perguntas? Vamos lá, vamos saindo daqui. Resolvida a questão 11. Vamos lá para a gente finalizar. Medidas de tendência central e de dispersão. Ok? Eu não vou enrolar muito nessa questão não, porque ela é bem mais simples do que o livro está explicando aí para vocês. Que a gente vê às vezes um monte de coisa, parece ser extremamente complicado, não é isso? Mas não é não. Então vamos começar a calcular a primeira medida de tendência, que é a média. Ok? A gente tem várias. Oi. 10 segundos. Nada. Vamos lá. Então temos aqui o seguinte. Em uma distribuição de frequências, há algumas medidas que indicam tendência. A tendência é apresentada pelo conjunto dos valores da variável envolvida. Cada uma dessas medidas tem um significado e uma forma de cálculo. Elas são denominadas medidas de tendência central. Entre essas medidas, dependendo do critério utilizado em sua determinação, temos a média, a moda e a mediana. Então é isso que a gente vai calcular aí como medida de tendência central. Média, moda, mediana. Além disso, chamamos de amplitude, vocês já sabem, ok? Uma das medidas que podem indicar o grau de dispersão dos valores. Vamos à primeira medida de tendência. Média. Suponha que nos 5 dias úteis
de determinada semana, uma loja tenha fechado as seguintes vendas em reais. Segunda-feira, vendeu R$ 3.200, na terça, R$ 4.300, na quarta, R$ 4.600, na quinta, R$ 3.800 e na sexta-feira, R$ 5.200. Ok? O que ele quer aqui, ó, se as vendas em reais fossem iguais em cada um dos 5 dias, obtendo-se o mesmo total acumulado na semana, qual seria o valor dessas vendas diárias? Dizemos que esse valor é a média, ou média aritmética, daqueles 5 valores, ou seja, é o valor que uniformiza os dados. A média é obtida dividindo-se o total de vendas da semana em reais pelo número de dias. Então, gente, para não ficar muito preso aí, tá parecendo complicado. Não é não. O que é que eu faço? A média aritmética simples, ou média, simplesmente, é a soma desses valores. Eu vou querer saber aqui o que é que ele está querendo. Se eu quisesse saber uma média de valor diário de venda, okay, quanto é que seria? Eu vou pegar, somar todos esses valores de vendas diária e vou dividir pelo número total de dias, ou seja, vai ser 3.200 mais 4.300 mais 4.600 mais 3.800 mais 5.200 dividido pelo número de dias, que são 5 dias. Isso é média. Então, vai dar o quê? 21.100 dividido por 5. Nós temos um total de R$ 4.220 de venda diária. Brincadeira, ele travou de novo. Ele não está querendo que eu dê aula, não. Oi. Isso, todos os valores obtidos durante a semana e dividir pelo número de dias. Ok? Então, por exemplo, se eu quisesse saber a média de idade do 8º ano, o que é que eu teria que fazer? Somar todas as idades de todos os alunos, e vou dividir pelo número de alunos. Então, ele dá um exemplo aqui bem clássico. Ó. Se 4 irmãos têm 4, 7, presta atenção aqui, ó, 4, 7, 9 e 12 anos completos, a média de sua idade qual é? O que é que eu vou fazer? Somar todas essas idades, 4 mais 7 mais 9 mais 12, que dá 32, dividido por 4 vai dar 8. Pronto, calculamos a média. Olha como é simples. É lógico que tem suas variações. Em um concurso, Camila fez 3 provas, valendo 10 pontos cada uma. Se nas 2 primeiras provas ela obteve nota 6 e 8 e sua média nas 3 provas foi igual a 6,5, vamos calcular a sua nota na última prova. Então, quer dizer que ele não sabe quem é a última prova, ou seja, eu tenho que somar as 3 notas e dividir por 3, porque foram 3 notas. Só que eu não sei a terceira nota, então ele fez o quê? Adicionou um x ali, que é a terceira nota que eu tenho que determinar. Virou o quê, gente? Uma equação, não é isso? 6 mais 8, 14, mais x dividido por 3. Ah, mas por que aqui apareceu esse 19,5? Lembra que a gente faz o cruz-credo? Gente, tá demais. É brincadeira. Tá brincando comigo. Pronto. Então, esse 3 aqui, ó, ele passou multiplicando pelo 6,5. Então, 3 vezes 6,5 dá esse 19,5. É tipo assim, ó, 6 mais 8 mais x
dividido por 3 igual a 6,5. Então, aqui vai dar 14 mais x dividido por 3 igual a 6,5. Como aqui ó, é uma equação, o que é que a gente faz? Faz o cruz-credo, não foi isso? Só que aqui ele fez direto. Então, ficou 14 mais x. Nossa! Então, ele fez 14 mais x é igual a 3 vezes 6,5 dá 19,5. E aí ele fez o quê? X vai ser igual a 19,5 menos 14. E aí eu descobri qual foi a nota, a terceira nota, que foi 5,5. Ok? Então, média aritmética simples é simplesmente isso daí. Vamos ver aqui algumas questões. Nós temos aqui o seguinte, ó. Pedro pesquisou, questão de número 12, está na página 37. Pedro pesquisou os preços de modelos de notebook em 5 lojas e encontrou 5 valores diferentes em reais. 2.350, 2.480, 2.620, 2.950 e 3.120. Qual é a média de preços pesquisado por Pedro? Como é que a gente calcula a média mesmo? Eu vou somar... Depois eu volto. Porque lá não tem como, não foi exercício não. Só foi explicação. Ok? Eu vou explicar aqui mais uma vez. Como é que eu vou calcular essa média de preços? Eu vou somar 2.350 mais 2.480 mais 2.620 mais 2.950 mais 3.120 e vou dividir pelo total, pelo número, pela quantidade de valores. Quantos foram aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Vou dividir por 5. Então, qual vai ser a média? Faz aí essa soma para mim, por favor. Quanto é que dá 2.350 mais 2.480? Quanto é que dá? Vai dar 13.520. Dividido por 5. Qual vai ser a média de preços? 2.704. Então, a resposta está aí, a média de preços de R$ 2.704.